gente vai conversar agora com uma das pessoas que consegue ter uma visão mais global do que está acontecendo no Brasil. Ele é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, está em contato com a maioria dos prefeitos do país. A gente vai conversar agora com o Jonas Donizete. Muitíssimo obrigada, prefeito, pela presença aqui no CNN 360, num momento em que está todo mundo trabalhando tanto, né, como maluco aí para tentar manter as coisas dentro de alguma ordem dada a gravidade da situação. A gente vai começar falando então, prefeito, sobre isso, sobre a falta de insumos para a intubação. A gente viu ontem uma carta dos governadores, a gente já tinha ouvido prefeitos reclamando disso. O senhor consegue dar uma ideia de qual é a situação hoje no Brasil? Eu sei que estadualmente a gente tem problema em todas as regiões. E falando dos municípios? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Glória, também a todos que acompanham a CNN. A situação é dramática, porque esses medicamentos, os chamados 1000 relaxantes, eles são imprescindíveis. É praticamente impossível você entubar uma pessoa sem ter o uso desses medicamentos, porque o corpo humano tem uma reação natural a qualquer coisa estranha a ele. E o tubo, ele é uma coisa estranha ao nosso organismo. Então, já é uma situação difícil, necessária para salvar vidas. Agora, sem essas medicações, torna a tarefa, além de cruel, quase que impossível. E a situação é dramática, como eu falei, Daniela, porque os estoques estão muito baixos. Nós estamos comunicando o Ministério da Saúde já há algum tempo sobre isso. No caso de regiões onde tem fábricas mais próximas, é menos grave, como é o caso aqui da região de Campinas, que tem um laboratório aqui próximo que fabrica 1000 relaxantes. Para você ter uma ideia, nós já estamos trabalhando com um cenário de municípios que têm um pouco mais, eu não estou falando de muita sobra, não, poder socorrer aqueles que vão ficar sem nada, possivelmente, neste final de semana. Então, as duas maiores preocupações hoje medicamento para poder fazer a intubação e a falta de oxigênio. Aquilo que nós vimos em Manaus, infelizmente, pode acontecer em outras localidades do Brasil. Prefeito, boa tarde para o senhor. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu estou ouvindo o senhor falar previsão de, no fim de semana, já acabar esses medicamentos, esses insumos e até oxigênio. Fim de semana já é amanhã, né? Hoje é sexta-feira. Como é que vão ficar esses pacientes? Eles correm o risco de morte, é isso? Glória, você sabe que a gente está vivendo num fio da navalha, né? Essa situação agora que acontece no Brasil, e tem gente que pensa que é uma coisa assim, é Brasil. Se você pegar a cidade de Nova York, quando ela teve o boom da doença, que é uma das maiores cidades do mundo, nós presenciamos cenas muito tristes lá. E foi dito que isso poderia acontecer no Brasil. Então, a Daniela, na fala dela, falou como estão os prefeitos. Os prefeitos estão muito consternados, muito alarmados, principalmente aqueles de primeiro mandato. É claro que não tem diferença nenhuma de sentimento, mas tem de experiência. O prefeito reeleito, ele já tem um traquejo no cargo, ele já vinha enfrentando a pandemia em 2020, mas para você ter uma ideia, o consumo de oxigênio no mês de março subiu 56%. E o que acontece? Os hospitais, a capacidade de armazenamento, ela tem sido muito baixa e está acabando rapidamente o oxigênio que se coloca nos tanques dos hospitais. Então, eu não consigo entender o Ministério da Saúde, a fala do ministro foi terrível, quando ele tirou o corpo fora, para usar uma expressão bem popular. O governo inteiro tinha que estar mobilizado com transporte, com logística, uma palavra que se falou tanto do ministro Pazuello, porque as próprias produtoras de oxigênio, elas falam que a produção, elas estão trabalhando 24 horas para dar conta, mas que o acesso, em muitos lugares, precisa de veículos menores para chegar. O Amazonas era muito mais complexo, porque lá era barco, situações muito difíceis. O restante do país,
As outras regiões, nós temos praticamente que em todas acessos por rodovias, mas até chegar no hospital, qual veículo que vai levar. E nós temos uma situação também que de todo o oxigênio líquido produzido no Brasil, 1/3 é medicinal, 2/3 vai para a metalurgia. Então a gente precisa de uma regulação do governo federal, mesmo que seja para sacrificar um pouco a indústria metalúrgica nesse momento, que também não deve estar tendo altas produções. Pode ser que tenha essa possibilidade. Pois não. Deixa eu só pedir, diante da resposta do senhor, eu vou só complementar aqui e pedir, por favor, para o senhor citar quais são as principais cidades que correm o risco de ficar sem esses medicamentos e sem o oxigênio agora nesse fim de semana, por favor. Olha, eu vou citar por regiões. Nós temos a região do Sul com graves problemas, né? Aí você pode pegar todas as cidades aí do Sul, principalmente as grandes cidades, né? Pegando ali Rio Grande do Sul, Paraná, Curitiba. Oi? As capitais e as cidades polos também, né? Por exemplo. Tem Florianópolis, nós temos a capital, Florianópolis, mas tem também Joinville, que é até maior do que Florianópolis, né? Nós temos Pernambuco, o prefeito de Petrolina, que é uma cidade de médio porte, mas uma das maiores cidades de Pernambuco, comunicou pessoalmente. Aliás, foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo para que a Frente Municipal, para a Frente Nacional de Prefeitos fizesse essa mobilização. Então, Glória, são muitos municípios. Agora, o que está tendo? Nós estamos tendo uma solidariedade entre os municípios, fazendo, como eu te falei, um remanejamento para poder suprir as necessidades daqueles que estão para ficar sem. Agora, no último dia 13, Glória, a Anvisa colocou uma portaria em que toda a produção de oxigênio e desses medicamentos também teria que ser comunicada à Anvisa. E até agora nós não tivemos um comunicado oficial do Ministério da Saúde, nem da Anvisa. Então eu acredito que a situação é de gravidade tal que o novo ministro, ou até o que está no cargo ainda, teria que vir em rede nacional de televisão para falar qual é a ação que o governo federal vai fazer. O presidente Bolsonaro marcou uma reunião, me parece, para quarta-feira que vem. Pode ser tarde, pode ser tarde. Eu não estou sendo, assim, profeta assim, do caos, mas a situação é muito dramática. Os prefeitos muito pressionados, porque, de um lado, existe a questão econômica, né? Então, os prefeitos tomando medidas restritivas e com muita resistência, porém necessárias para que a gente possa impedir a circulação do vírus. São muitos municípios que estão nessa situação. As regiões mais problemáticas são essas, acrescentando também alguns municípios do interior de Minas Gerais, de grande porte, também com muita dificuldade. Em São Paulo, nós temos 15 regiões administrativas. Já que você me pediu assim, uma localização geográfica, essas regiões administrativas de São Paulo são Campinas, são Ribeirão Preto, Franca, Presidente Prudente, todas com problemas, todas com problemas. Em São Paulo, nós temos um estoque por um tempo um pouco maior, por cerca de 7, 10 dias, dependendo da região. Mas mesmo assim, é algo que, se não tomar uma atitude agora, esses dias passam rapidamente e esses medicamentos vão ser consumidos com certeza. Prefeito, a gente aqui sempre faz a conversa da forma mais ampla possível. A Tainá Falcão está aqui agora também para conversar com o senhor. Tainá. Vamos lá, eu vou fazer 2 em 1 bem rapidinho, vou tentar ser breve para todo mundo participar aqui. Prefeito, eu queria que o senhor viesse me falar quanto tempo que vocês comunicam ao Ministério da Saúde a respeito dessa possibilidade de falta desses medicamentos, para a gente entender a gravidade da situação, quando que vocês oficialmente informaram o Ministério da Saúde a respeito disso, como é que foi o diálogo de lá para cá e quando você fala em medidas urgentes, essas medidas que podem ser adotadas a partir de agora, elas vêm para amenizar ou para resolver? Para a gente também se situar e entender, e todo mundo que está assistindo a gente, a gravidade da situação.
Tainá, eu também vou procurar ser sucinto nas minhas respostas para a gente poder dialogar com mais pontos aí com os telespectadores. Primeiro, essas medidas elas têm que ser para agora e eu não acredito numa solução completa, Tainá. Eu acredito sim numa amenização da situação. Uma solução que tem é um serviço que, por exemplo, eu estou falando com vocês de Campinas, a cidade que eu administrei por 8 anos, tem um serviço que se chama SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. Várias cidades têm isso. É um programa do SUS, as pessoas são atendidas em casa. São pessoas que já tinham outros problemas de respiração e recebiam oxigênio em casa. Eu acredito que num momento como esse, ao invés de ter hospitais superlotados, uma das saídas seria manter a pessoa na residência, mas com o atendimento que ela teria no hospital, tanto da parte médica, dos profissionais de saúde, quanto dos equipamentos que são necessários para ter uma respiração artificial. E a outra primeira pergunta sua, nós estamos comunicando desde o ano passado. Teve uma crise em julho de 2020 sobre os 1000 relaxantes. A palavra 1000 vem de muito, né? Muito relaxante, para poder relaxar os músculos do tórax. E naquela época, naquela situação de julho e agosto, já teve esse problema. Então nós já fizemos o comunicado o ano passado. Quando teve o caso agora de Manaus, nós reforçamos o pedido por uma coordenação nacional. É isso que nós queremos, né? Para que esses medicamentos, que também são medicamentos usados para outras doenças, não é só para intubação de Covid, né? Tem várias outras cirurgias que necessitam também dessas drogas. Então, e agora, mais recentemente, há cerca de 10 dias, nós mandamos um documento, podemos dizer assim, mais dramático, falando aquilo que a Glória me perguntou. E se não houvesse uma medida do governo, uma medida coordenada em vários setores, né? Como eu citei, por exemplo, a Secretaria de Indústria e Comércio lá do Ministério da Economia, quanto que está produzindo de oxigênio para a indústria? Quanto que dá para diminuir aqui para colocar na parte medicinal? Nós vamos ter perda de vidas por falta de oxigênio e complicações por causa de falta de medicamento. Prefeito Jonas Donizete, ele é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, traz aqui um registro bastante claro da tragédia iminente que a gente está enfrentando em todas as regiões do Brasil. Prefeito, muitíssimo obrigada, desejo sorte e sucesso, o mais profundo sucesso no trabalho de remanejamento de alguma sobra de medicamento para quem já não tem nenhum, para que a gente possa minimizar essas perdas que o senhor, infelizmente, nos assegura que teremos. Muito boa tarde e bom trabalho para o senhor. Eu é que agradeço, eu não poderia deixar de registrar aqui o meu agradecimento a todos os prefeitos que estão, às vezes, enfrentando até resistência da população de ceder medicamentos para outras localidades. Mas eu queria que a população compreendesse que é um momento de solidariedade e que a gente precisa atravessar tendo esse espírito com todos os brasileiros. Muito obrigado.